Nos ajude a levar a palavra de Deus através da internet. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e assine nosso canal ligando o sininho para ser notificado assim que postarmos novos vídeos. Portal Profetize, uma palavra de Deus para a sua vida. Cláudio, até aproveitando sobre isso, né? Talvez uma das características que mais tem paralisado pessoas são duas, né? Vou citar duas aqui que eu acho que isso deve ter te assombrado na sua caminhada. A primeira delas é o medo e a segunda é o crítico, né? Porque a gente sabe que toda vez que a gente assume uma posição de evidência, de referência, de influência, as críticas também vão surgir. O próprio Jesus foi criticado, né? E ele soube lidar com as críticas. Sim. Então, como é que foi nesse seu processo, na sua trajetória? Como é que você soube lidar tanto com o medo quanto com a crítica? Bom, para mim foi muito difícil realmente, porque eu cheguei trazendo, vamos dizer, meio que uma modalidade de transmissão do evangelho nova, né? Completamente diferente, né? Exatamente. Então, eu acho que o que nós temos que entender é que o medo, ele nos torna altamente responsáveis. Sim. Ok? O medo, ele, ao contrário do pânico, né? Que paralisa as pessoas. O grande problema das pessoas é que elas não controlam o medo, eles se tornam pânico e aí elas são paralisadas. Estagnadas, né? Mas eu não tenho problema com medo, não. Eu acho que ele nos responsabiliza, ele nos faz refletir, ele nos amadurece, ok? Nos expõe aos perigos, nos dá todos os alertas. E eu tive que vencer tudo isso. Há um tempo atrás, numa entrevista como essa, né? Num bate-papo, um repórter me perguntou qual era a minha formação acadêmica para aconselhar casais. Legal. E eu disse que não tinha formação, não era terapeuta, não era psicólogo. E ele me disse, você não tem medo de aconselhar pessoas não sendo formado? E eu disse para ele, é claro que eu tenho. E ele me disse, então por que você continua fazendo? Eu disse, porque meu conselho nunca destruiu relacionamento nenhum. Ah, muito bom. Entendeu? Muito então, bom. Eu acho que o medo me responsabilizava muito, sempre me trouxe muita responsabilidade. E eu ainda continuo sempre com ele, ele me faz medir minhas palavras, como eu vou ser interpretado nesse ambiente hoje tão complexo, né? Do que dizer, como dizer. Sim. Mas eu acho que ele nos torna responsável. A crítica já é outro problema, né? Eu acho que o crítico é alguém muito importante, desde que ele faça uma crítica construtiva. Sim. Né? Às vezes o crítico pode ser uma mula, como na Bíblia, né? Uma mula foi um crítico, porém, ela fez uma boa crítica, uma boa observação. Então, às vezes, a pessoa é extremamente ruim, mas ela faz uma observação boa, porque todo tolo tem seu dia de sábio e todo sábio tem seu dia de tolo. Olha aí, ó. Às vezes você pega um tolo num dia de sabedoria e um camarada que não ensinou nada para ninguém pode te dar uma grande lição. E às vezes você pode pegar alguém que passou a vida inteira ensinando os outros e encontrar com ele num dia que ele se tornou um tolo e te feriu de uma forma tão grande. Então nós não devemos avaliar pessoas apenas por um momento. Tem uma frase, pastor, que fala, né? Nunca aceite uma crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Exatamente, né? E eu também sou da seguinte tese. Eu não preciso, assim, eu não relevo crítica de alguém cujo qual eu não preciso aprovação. Uau! Certo? Então, para que eu receba a crítica de alguém, para que ela me atinja, eu preciso da aprovação dessa pessoa. Se eu não preciso da aprovação dela, a crítica dela não me serve de nada. Então, hoje, grande parte das pessoas, elas fazem uma crítica, principalmente nesse ambiente de rede social que nós estamos inseridos, por, muitas vezes, emoções como inveja. Sim. Ou, às vezes, as pessoas não conhecem você, a seriedade do seu ministério, ela conhece o que a rede social mostra, o que ela vê, entende? Mas ela é muito perigosa, porque nós temos visto, principalmente essa geração mais nova, tirando a própria vida por causa de críticos. Sim, tem acontecido muito Nós isso. temos visto isso. Sim. Então, hoje quem critica precisa ter muito cuidado. Quando você entra numa rede social e diz, por exemplo, nossa, a sua palavra está boa, mas você está gordo, você está velho, isso aqui, nossa, que vestido, por exemplo, é horroroso, ok? Então tem que ter muito cuidado com isso, porque isso tem destruído muitas pessoas. Eu vou de boa com isso, né? Sim, eu já passei mais da metade da vida, estou com mais passado do que com futuro, então eu não posso me abater com isso. Mas quem faz críticas precisa ter muito cuidado com o que
Uau. Faz, porque a Bíblia diz que a língua, ela é uma espada, ok? E ela pode matar. Então Isso tenha aí. muito cuidado, porque depois você vai prestar conta do que diz. Meu Deus, poderoso isso, pastor Cláudio. E até entrando nessa linha, eu lembro de uma palavra que o pastor ministrou uma vez, lá em uma conferência em Balneário Camboriú, e essa mensagem nunca mais saiu da minha cabeça, né? Me marcou muito, que o pastor estava falando sobre configuração. Sim, né? sim. E eu lembro que ali o pastor falou que você até questionou Deus, né? Porque você falava, Deus, eu tô pregando e eu queria ver o povo chorando, e o povo tá rindo. Então tem alguma coisa de errado comigo, né? Sim. E o pastor tem uma forma única, né, pastor Cláudio, de ensinar a palavra, de ministrar a palavra, né? E acaba sendo muito abrangente. Mas também volta nessa linha que a gente tá falando, né? Surgem muitos os críticos e tudo mais. Como é que foi isso para você com Deus e com você mesmo? Entender essa questão da sua configuração, desse chamado que Deus te chamou mais pro lado do humor e da sabedoria. No começo foi muito difícil, certo? Mas graças a Deus eu não vim de uma família cristã praticante, certo? Então o modelo que eu conheci na vida dos outros e não em casa. Sim. Então eu não precisei romper um paradigma. Okay. Se eu fosse filho de um pastor, se eu fosse alguém que tivesse sido criado no modelo e precisasse quebrar difícil, esse modelo, eu acho que teria sido mais difícil para mim. Porém, como isso não aconteceu comigo, certo? Eu apareci no cenário meio como um contador de piadas, porque eu cheguei no momento que a rede social estava dando um boom e o que dava visualização e ibope eram as piadas. Então eles foram cortando isso. E, então quem me assistia simplesmente 10 histórias engraçadas e não via o conteúdo bíblico. Então ele estabelecia uma crítica que eu tinha que ter maturidade, que fazia algum sentido para eles, porque eles não viam a mensagem, só viam a piada, entendeu? Sim. Depois de um tempo, Deus me transformou em pastor de uma igreja, e aí as pessoas, de certa forma, eram obrigadas a escutar toda a minha mensagem. Sim. E aí a credibilidade começou a chegar. Então foi desafiador? Foi. E por muitas vezes eu preguei para todo mundo sorrir e fui para o hotel chorando. Uau, por causa de contradizer muitas vezes o que eu queria estar fazendo. Meu certo? Deus. Eu queria estar fazendo o que todo mundo estava fazendo. E Deus falou nitidamente comigo: não me coloca numa caixa, porque não vai rolar entre nós. Uau. Se você quiser me formatar, você perde o ministério. Sou eu que te formato. Poderoso. Entendeu? Então você só aguarda. Certo? E você vai ver o resultado. E eu fui aguardando. Sim. E aí os resultados foram aparecendo. E como que foi esse processo, pastor? Porque eu acredito no seguinte, né? Quando a gente se depara com o nosso propósito, uma das primeiras coisas que a gente faz é questionar Deus, né? Porque na maioria das vezes não tem a ver com aquilo que a gente até quer viver, né? Deus, eu queria fazer o povo chorar e o povo está sorrindo. E como é que foi esse processo de aceitação até entender realmente que esse era a formatação que Deus tinha para você? Foi difícil, Felipe. Eu confesso a você que até hoje, dependendo da ocasião, ainda me causa um certo... Às vezes eu vou falar em determinado local que as pessoas sorriem durante 1 hora. Sim. E ainda é meio confuso, né? Sim. E para mim lidar com isso, porque eu ainda estou dentro do sistema. Sim. Certo? Então, apesar de eu falar desse jeito, eu sento e escuto 20 preletores falando Sim. o contrário. E cada um de um jeito, isso né? Isso aí. Mas, e completamente diferente do seu jeito. Isso aí. E todos eles estão bem próximos. Sim. Certo? Estão bem próximos. Eu quase não vejo ninguém com humor. Alguém que vem com humor vem com uma historinha rapidinha, né? Tipo 2, 3% isso aí. da mensagem dele. Não é como a minha, que tem 70%, 80% de humor. Então ainda é desafiador. Mas eu já estou com quase 30 anos de caminhada. Sim. Então também... como Paulo disse, quando eu era menino, eu falava, pensava e agia. Meu Deus. Eu também não sou mais um menino. Então, também não dá para ficar conversando com Deus há 30 anos. Por que o Senhor me fez assim? Sim. Então, eu amadureci. Mas não deixo de confessar para você que ainda é meio estranho. Difícil, sim. E em algumas ocasiões até desconfortável. Eu imagino. Mas eu acho que a palavra que o pastor falou resume tudo, né? Quando eu era menino... Pensava como menino e é a maturidade, né? Sim, que o tempo traz. Ficar velho, Felipe, é obrigatório. Amadurecer é opcional. Uau, poderoso.